Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o professor Josimar. Hoje a gente vai fazer alguns comentários. Na realidade, a gente vai revisar a aula, a penúltima aula de Geografia do segundo ano, né, ministrada pela professora Bárbara Lizardo e pela professora Ludmila Dutra, né, do AVA Seduc. Né, para quem está acompanhando, né, no YouTube, no canal 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, ou diretamente no AVA Seduc. Né? Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo para a gente, né, fazer nossas considerações e fazer uma revisão na tentativa de ajudá-los no ensino-aprendizagem de vocês. Esse tema é bastante cobrado aí nos vestibulares. Vamos lá, boa aula. Faz parte da unidade 1, Formação do Território Brasileiro e Regiões do Brasil. A disciplina, o conteúdo, né, o assunto, né, dessa unidade é dividir para planejar as meso- e micro-regiões, órgão de planejamento regional e desigualdades regionais e separatismo. Né? Habilidades, né? Analisar o conceito de mesorregião e microrregião, reconhecendo as existentes no estado do Amazonas. Identificar o órgão de planejamento regional, que ajudaram no desenvolvimento econômico, né, das regiões brasileiras, né, de todas, inclusive, das 5 macro-regiões brasileiras. Né. Isso aqui foi a revisão da última aula, que a gente vai dar uma pulada e a gente vai começar falando sobre a meso- e micro-regiões. O que é isso? O que é isso? O que eu estou falando, né, quando eu falo meso- e micro-regiões? É uma outra forma de regionalizar, de regionalização, né? A palavra região deriva do verbo latino, que significa governar, exercer o poder. O que é isso? Administrar determinada região. Né? São subdivisões da macro-região brasileira. Né? Vocês sabem que o IBGE, né, ele fez a regionalização do Brasil, né, a partir de 5 macro-regiões que vocês já conhecem, né? Norte, Sul, Leste. Leste não, Leste é antes de... Foi na primeira forma de regionalizar o país, né, no século XX. Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 5 regiões apenas. Mais uma vez, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as 5 macro-regiões. O que a gente vai falar hoje, né? Começar a falar sobre meso- e micro-regiões. Foi criada pelo IBGE, né? Aqui, ó. E é utilizada para fins de estatísticos apenas. Não constitui, ó, portanto, uma entidade política ou administrativa, né? Como os estados, o Distrito Federal, municípios, né, que é uma entidade político-administrativa. Então, a meso e a micro-regiões, se caiu alguma questão no vestibular, elas não são, né, entidades político-administrativas. Vamos começar pela mesorregião. É uma subdivisão dos estados brasileiros, que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridade econômica e sociais, que por sua vez são divididas em micro-regiões. As mesorregiões, elas são divididas em micro-regiões, e todo estado, né, faz essa regionalização. Todo estado brasileiro tem essa mais uma dimensão da regionalização. Por exemplo, o nosso foco de estudo é o estado do Amazonas, né? Existe
4 mesorregiões, né, que vocês observam aqui nesse mapa, nesse primeiro mapa. E no segundo mapa mostra a subdivisão dessas mesorregiões, que são as micro-regiões do estado. No total, são 13 micro-regiões. São 4 mesorregiões e 13 micro-regiões, né? Vamos mais à frente, aqui tem uma tabela que exemplifica melhor, né, essa questão de mesorregiões, as micro-regiões, e também, né, tem uma coluna aqui, ó, que mostra os municípios pertencentes a micro-regiões geográficas que são pertencentes às mesorregiões. Tem um exemplo aqui da mesorregião do norte amazonense. Ela é formada por 2 micro-regiões. Cada uma dessas micro-regiões são formadas por municípios, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, da 02, aqui, ó. A micro-região do Japurá é formada pelo município de Japurá e Maranhão, né? Aí a gente segue aqui a tabela, observando a mesorregião 1, 2, né, que é o sudoeste amazonense, a 1 é norte amazonense, as micro-regiões do Rio Negro, do Japurá e seus consecutivos municípios, a micro-região do Alto Solimões e do Juruá, né, que formam a mesorregião do sudeste amazonense, com seus respectivos municípios. Por curiosidade, vamos buscar aqui aonde fica o município de Manaus, em que micro-região, em que mesorregião. Por exemplo, Manaus está aqui, ó, pertence à micro-região de Manaus, o mesmo nome, batiza a cidade de Manaus, o município de Manaus, batiza a micro-região geográfica de Manaus, que pertence à mesorregião do centro amazonense. Essa mesorregião do centro amazonense, ela é formada por 5 micro-regiões: de Tefé, de Quari, a de Manaus, né, Rio Preto da Eva, e a de Itacoatiara. Olha só, não confundir micro-regiões, né? Como eu falei anteriormente, a micro-região não é uma entidade político-administrativa. A micro-região ela foi criada só pelo IBGE, só para fins estatísticos. Não confundir com região metropolitana, por favor, né? A gente tem aqui, ó, micro-regiões de Rio Preto da Eva, de Itacoatiara, que estão dentro da região, da entidade administrativa da região metropolitana de Manaus. Não tem nada a ver. Aqui são micro-regiões geográficas, mesorregiões e municípios. Ok? Vamos aqui para o final da tabela. A gente percebe aqui a última mesorregião, com suas respectivas micro-regiões e municípios, né? E a gente vai agora, tá claro aquela situação lá de meso e micro-regiões. A gente vai passar agora para órgão de planejamento regional, né? Principalmente hoje a gente percebe, né, essa grande diferença econômica entre regiões, o desequilíbrio econômico, né, entre as regiões brasileiras. A gente sabe que, por exemplo, a região sudeste ela concentra a maior parte do PIB brasileiro, ou seja, da riqueza produzida, né, no espaço de tempo de um ano pelo país, ou seja, é a região que tem mais riqueza do país. A gente percebe que tem regiões muito ricas e tem região muito pobre, muito carente em infraestrutura, né, com IDH muito baixo, né. E o IDH é o índice que a gente percebe essa diferença entre regiões. Vamos lá, mais à frente a gente vai perceber essas diferenças aí através dos indicadores.
né, principalmente o indicador, né, de desenvolvimento humano, que é utilizado nesse parâmetro. Esses órgãos de planejamento regional, eles foram criados, né, a partir de 1950, né, ou seja, ele inaugura a ideia de projeção do Brasil no cenário econômico mundial, né, foi o início, né, da grande evolução da indústria nacional, foi o desenvolvimento da indústria, da urbanização brasileira, né, a partir principalmente da chegada da indústria automobilística no Brasil, né, que inaugura alguns governos, né, por exemplo, a volta de Getúlio Vargas, inaugura, né, a partir da indústria petrolífera, né, da indústria, vem até da indústria de base do Brasil, inauguração da Petrobras, né, e a chegada, né, de uma indústria muito poderosa, muito pujante no mundo, que gera muito emprego, gera muita riqueza, né. O objetivo desses órgãos era planejar, né, planejamento econômico, planejamento de infraestrutura, né, com o objetivo de desenvolver regiões do Brasil com certa dificuldade de integração e desenvolvimento, né. A ideia era diminuir a desigualdade social entre essas regiões, né, principalmente regiões, né, longe da região mais desenvolvida do país, que é a região sudeste, né, regiões mais pobres, né. Como, por exemplo, em grande escala, a gente pode falar da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que, é claro, atuou no Nordeste por muito tempo, criando infraestrutura, criando condições para que essa região voltasse a ser uma região economicamente pujante, né. É claro que teve esse processo, né, principalmente durante o governo militar, foi bastante utilizado, né, com obras de infraestruturas, mas obras geralmente problemáticas, com muito problema relacionado à política, né, à corrupção, é bom que se fale isso também, mas de qualquer modo criaram vários projetos que deram certo, né. A SUDAM, né, no norte do país, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né, e a região norte, a gente sabe que são estados amazônicos, teve um grau de importância muito grande para o desenvolvimento da região amazônica, com obras de infraestrutura, com a construção de várias estradas, a construção da hidrelétrica de Balbina, né, em Presidente Figueiredo, que foi por muito tempo uma expectativa de energia mais confiável para os projetos, por exemplo, Distrito Industrial, né, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. A SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro, foi também significativa, principalmente, né, desenvolvimento do Centro-Oeste, né, responsável pela implantação principalmente de indústria agropecuária, que transformou essa região uma região atualmente em franco desenvolvimento. A SUDESUL, também Superintendência de Desenvolvimento do Sul do país, bastante atuante, né, em projetos de infraestrutura, né, e de complexos industriais. Os órgãos de planejamento regional também, a gente não pode esquecer deles, é claro, de pequena escala, como a CODEVASF,
né, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e do Parnaíba, objetivo de implementação de hidrelétrica, de eclusa, né, com relação ao transporte, e projetos também agropecuário, principalmente com relação, né, ao São Francisco, que é o caso da margem, né, das várzeas do São Francisco com a cultura das frutas, né, para exportação. A Suframa, que a gente conhece com mais... a gente tem um conhecimento melhor desse órgão, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que administra o Polo Industrial de Manaus, né? A questão da produção de eletrodomésticos, né? Da produção de TV, telefonia e informática, né? Esse órgão, essa autarquia, é responsável pela implantação das fábricas, pela aprovação dos projetos, né, que vão atuar, que vão receber os benefícios fiscais, né, da Suframa. A Sudevap, né, Superintendência do Desenvolvimento do Vale do Paraíba do Sul, também, né, criando infraestrutura de desenvolvimento, mas a nível menor, né, de escala pequena. Vamos tratar agora, né, a professora falou bastante sobre esse tema, das desigualdades regionais e o separatismo, né? Para compreender melhor as desigualdades regionais, basta fazer uma comparação com base nos dados, base do desenvolvimento humano, né? Esses índices, eles formam um indicador maior, que é o IDH, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele atrela, né, indicadores com qualidade de vida, mortalidade infantil, renda per capita, taxa de analfabetismo, expectativa de vida, qualidade dos serviços públicos, saúde, educação e infraestrutura em geral. É claro que os índices mais importantes, né, o que faz, né, que compõe esse índice de desenvolvimento humano é a renda per capita, o analfabetismo e a expectativa de vida, ou seja, né, o país que cuida de suas crianças, cuida da educação, cuida da saúde de seu povo, é um país mais desenvolvido, né? Esse índice vai de 0 a 1, né? E quanto mais próximo de 1, é porque é melhor o desenvolvimento humano. Aqui a gente tem uma tabela do IDH nos estados, né? E aqui a gente percebe que essa tabela, o índice aqui está meio que errado, né? Porque ele fala aqui, ó, né, no mapa, né, ele traz aqui o IDH médio para todas as coisas. Aí tá errado. A gente sabe que o Brasil, ele tem um IDH médio, né? Mas a gente já tem também, como essa bolinha escura está falando, um alto IDH. É considerado alto a partir de 8, né? O Brasil ainda está em médio, porque ainda não está no geral, né, 8, está 7, 2014, 0,76, que é um índice ainda médio. Mas a gente tem alguns entes do Brasil, né, como estados e distrito industrial, com IDH já considerado alto, que é o estado de São Paulo, Santa Catarina, acima de 8, né, e o Distrito Federal. Para uma curiosidade para a gente aqui, que nós somos do estado do Amazonas, o nosso indicador, ele está longe ainda de ser um indicador, né, alto.
ele é um indicador que está chegando a um número mais ou menos adequado, né, se aproximando de 1. 2014 ele chegou a 0,76, mas a gente percebe que em 2011 nosso indicador era muito, né, chegando a um indicador chegando mais próximo do baixo, né, do que do médio. A gente percebe que em 2011 a 2014 o índice de desenvolvimento do Brasil ele tem aumentado, né? Esse é um fator importante para diminuir, uma tentativa de diminuir as desigualdades entre regiões, né? A gente vai ver agora, a partir dessa ficha aqui, a desigualdade regional e o separatismo, né? Separatismo. A gente já falou sobre isso e vocês já até, em algumas vezes já discutimos em sala de aula sobre o separatismo, né? Separatismo, nem o Estado, nação, ele quer o separatismo e nem quer políticas separativistas, né? A ideia é sempre de compor um Estado-nação com união entre seus entes federados, né? É aquela máxima, né? Quanto mais unido, mais poderoso, né? Mas existe, né, no Brasil, ideia separativista, né? A gente já viu, inclusive, no final do século XIX, houve uma grande guerra, né, no sul do país, com esse objetivo aí de separação do Rio Grande do Sul, né? Agora, o que a gente não sabe, é bastante, a gente não vê muito nas aulas de história, de geografia, é que existe o separatismo, né, implantado, né, no Brasil. É claro que não tem muita força e nem tem muita identidade como tem em outras regiões do mundo, né? Um bastante conhecido é o movimento Amazônia Independente, né, que objetiva a emancipação dos 7 estados da região norte, né? Pode até parecer estranho, mas existe, né? Não tem força, né? Tem algo que talvez tenha menos visibilidade, né? O movimento Amazônia Independente. Olha a bandeirinha aqui do lado, a gente percebe que tem uma grande alusão à bandeira do Pará, né? E tem o verde da região. Tem a Frente Libertária Nordeste Livre, FLNL, que busca a independência dos 9 estados do Pará, tomou força recentemente, né, com relação a vários problemas, crises políticas atuais, né. O movimento São Paulo Independente, esse movimento também voltou a tomar força a partir do final do governo militar, né, que é a separação apenas de um estado, né, do país, que seria um negócio meio complicado, porque é o estado mais rico do país, né? Quase mais da metade da riqueza do país está nesse estado, é fato, né? E o último aqui, o Sul é meu país, que esse movimento é pela independência dos 3 estados do sul do país, né? Alguém acho que já ouvimos falar sobre isso em outros momentos, né? E aqui, ó, a gente tem um exercício para vocês brincarem um pouco. É claro que eu não vou dar nesse primeiro momento o gabarito, mas é para vocês fazerem no caderno, deixarem no caderno, pesquisarem e resolverem essas questões. A primeira questão, né? Pode copiar. O território brasileiro é bastante desigual, onde cerca de 90% da população brasileira se apropria de somente 25% da renda nacional. Aí ele pergunta aqui qual o principal objetivo para a criação de órgão de planejamento regional em 1950. Quais o nome desses órgãos aí? No conteúdo, né, vocês podem responder no caderno isso aí. A segunda, para que servem as divisões
em meso e micro-regiões, eu falei também, está também no conteúdo. Cite suas unidades. Terceiro, observe o mapa abaixo, analise as afirmações e assinale as respostas corretas. Está aqui as afirmações. Ok, pessoal? A gente vai encerrar por aqui. Assim que possível, né, a gente faz novos comentários sobre aulas do AVA. Bons estudos. Um abraço.